Boa noite para você que está online. Deus abençoe a sua vida. Recebe esse tema aí na sua vida. Amém. Diga assim comigo, o tema de hoje. Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Amém? Vamos repetir isso? Vamos lá? Sem mim, nada podeis fazer. Amém, amém. Ok, eu quero que você abra comigo em João, capítulo 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Amém. João 15, versículo 5. Boa noite para vocês. Quem está feliz aí? Amém. Quem está gostando desse friozinho chegando aí? Eu estou gostando, não. Amém. Quem prefere o frio, gente? Deixa eu ver. A gente gosta do frio, não gosta de passear. Quem prefere o calor? Ganhamos. Mas amém, né? Vamos lá. Diga-se comigo. Eu sou a videira. E vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Amém, igreja? Amém. Eu quero ensinar algo poderoso na sua vida aqui hoje. Posso ensinar? Queria que os discípulos providenciem para mim 2 copos com água pela metade. Ok? Eu quero ensinar algo poderoso para a sua vida hoje. E eu creio que isso vai ser uma resposta para as 4 áreas da sua vida: sua área espiritual, sua área familiar, sua área profissional e a sua área social. Amém? Diga assim comigo: eu multiplico 4 áreas. Como é que é com você? Eu multiplico 4 áreas. Diga assim comigo: a primeira, espiritual. Amém? Amém? Diga assim agora: a segunda, familiar. Como é que é mesmo? Familiar. Ok, diga assim agora: terceira, profissional. Ok, agora é assim: a quarta, social. Amém? Então nós somos constituídos por essas 4 áreas que ninguém foge dela. E vou te ser bem sincero: não adianta você ser bom só em uma dessas áreas, você não será completo. Você pode ter uma renda de 1 milhão por mês, mas se a sua família não está bem, você está destruído. Você pode ter uma família fantástica, mas se sua vida financeira não rompe, você também está destruído. Você pode ter grandes amigos, mas se você não tem Deus, de nada adianta. As 4 áreas da sua vida, elas precisam andar em equilíbrio. E na verdade precisam ser governadas por você. É você entender que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Onde que Deus está? Em primeiro lugar. Mas logo depois vem a sua família, vem a sua vida financeira e vem a sua vida social, que são as pessoas que você se relaciona na vida. As 4 áreas necessitam de 25% do teu investimento, da tua capacidade de se mover. E se você se dedica somente a uma das áreas, provavelmente ela vai crescer mais que as outras, mas isso vai deixar você desequilibrado e vai gerar problema na sua vida. Eu quero te ensinar algo importante. Tem muita gente que fala que é de Deus, mas ela é uma pessoa que age de uma forma. Como assim? Ela pensa que em alguns lugares Deus não tem nada a ver. Em alguns lugares o quê? Deus não tem nada a ver. Já viu gente assim? Eu conheço muita gente que é até cristã, até uma pessoa que frequenta igrejas, pessoa que aceitou Jesus no coração,
mas tem algumas áreas da vida dela que ela não permite, como que ela diz, não dá para juntar Deus com dinheiro, um exemplo. Tem gente que acha assim. Tem gente que tem um pensamento que Deus, até dentro do casamento, Deus tem certas áreas que ele não tem que se envolver, que é um problema do marido e da mulher. Tem muita gente que tira Deus de alguns setores da vida dele. E a verdade é uma só, gente. Não dá para separar Deus da nossa vida. Não dá. Você pode ser uma pessoa que, profissionalmente falando, você consegue romper, você consegue chegar em grandes lugares pela sua própria capacidade. Mas deixa eu te explicar algo importante. Você pode ir longe demais financeiramente, mas se você tivesse Deus, você iria muito mais longe. Uma vez um empresário virou para mim e disse assim: Márcio, Deus me abençoa demais. E eu, por conhecer esse empresário, conhecer a história dele, eu disse para ele assim: não, Deus não te abençoa. Aí ele: que isso? Lógico que Deus me abençoa, minha vida está dando tudo certo, está tudo caminhando certo, estou ganhando melhor, minha empresa cresceu esse ano 100%, como que Deus não está me abençoando? Mas assim, não, Deus não te abençoa. Isso aí que você está vivendo é o esforço do seu próprio braço. Sabe por que Deus não te abençoa? Porque você é um adúltero. Sabe por que Deus não te abençoa? Porque você faz caixa 2 na sua empresa. Sabe por que Deus não te abençoa? Porque você não é fiel na casa dele. Não confunda a bênção de Deus com o esforço do próprio braço. Porque tem muita gente bem sucedida na vida que não tem um toque de Deus em nada financeiramente. É tudo capacidade natural dele. E ele assustou, porque como que Deus pode abençoar algo com bases erradas? Não é de hoje que eu e Dani estamos trabalhando com casais, e esses casais, na sua maioria, chegam perto da gente e falam assim: ô Anso, ô Dani, não tem como colocar Deus no meio do nosso casamento. Isso aqui é um problema dessa mulher aqui mesmo. Ela é desse jeito, nem Deus consegue mudar ela. Ou então vice-versa. Não tem como Deus mudar o meu marido, porque o meu marido ele é desse jeito aí. Isso aí é coisa do homem. É coisa do homem, é coisa da mulher. Irmãos, deixa eu te explicar uma verdade. Não tem como separar Deus da nossa vida. Tem gente que tenta. Tem gente que acredita que isso é possível. Tem gente que fala assim: Márcio, não dá para colocar Deus nos meus negócios. Negócio é negócio, Deus é Deus. Aquele tipo de pessoa que só é de Deus na igreja. Na igreja, ele aparentemente é uma pessoa super cristã. Ora, dá até dízimo, dá oferta, canta os louvores da igreja. Aqui dentro ele veste a roupa do crente, irmão. Mas quando sai daqui, principalmente quando chega dentro de casa, a esposa sabe quem é aquele marido. O marido sabe quem é aquela esposa. Os filhos sabem quem são aqueles pais. Porque aqui dentro é uma coisa. Porque respeita tradicionalmente, religiosamente, a casa de Deus. Então aqui é casa de Deus. Tem casal que chegando na igreja, está quebrando o pau dentro do carro. E quando desce do carro, muda a pose, muda. Eles dão até a mão. E vem para dentro da igreja e cumprimenta todo mundo. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Você acabou de quebrar o pau dentro do carro, mas chegou dentro da igreja, não. Agora tem que manter a pose. Pessoas que desqualificam. Uma certa vez, uma família chegou na igreja com mala, várias malas, a esposa e os filhos. E aí o pastor disse: o que vocês estão fazendo? Não, a gente quer morar aqui. Mas não tem como, não pode morar aqui é uma igreja. Não, mas nós precisamos morar aqui. Por quê? Porque quando meu pai está aqui dentro da igreja, ele é outra pessoa. Temos muitas áreas da nossa vida que a gente não consegue
entender que Deus precisa fazer parte. Deus não é um Deus preso em paredes. Deus é um Deus que quer acompanhar a sua vida. Ele quer andar com você. Eu não consigo entender, mas isso é uma verdade. Tem muita gente que profissionalmente ele não tem Deus na vida dele no trabalho. Ele não tem Deus fazendo algo por ele no trabalho. Sabe por quê? Porque ele acredita que por si mesmo ele consiga. E o que eu acho poderoso aqui nesse texto é que Jesus, ele começa a trazer uma declaração sobre um nível de junção que é impossível se separar. Jesus declara: eu sou a videira. O que ele declara que é? Eu sou a videira. Eu sou o quê? A videira. Quem sabe aqui o que é videira? Hein? Quem sabe aí? Gente, videira é o que? Árvore? O quê? Então o que é videira? Me ajuda aí, o que é videira? Lembra de uvas. É uva? O que é videira, gente? Gente, me ajuda aí. Pé de uva chama como? Pé de azeite chama como? Oliveira. E o pé de uva chama como? Então o que é uma videira? É uma árvore da uva, sim ou não? Quem concorda comigo? Agora, quem já viu um pé de uva? Já viu? É feio ou bonito? Hã? Depende do povo. Eu acho bonito também. Verdade. O que acontece? Jesus está declarando: eu sou a videira e vocês são o quê? O ramo. Irmãos, é incrível isso. Aonde que a uva nasce? É no galho principal ou são nos ramos? Consegue me entender? Jesus está dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos juntos a mim. Você quer ver o pé de uva perder o sentido? Tira os ramos. Ela não vai produzir. E Jesus está falando: eu sou a videira, mas vocês estão plantados em mim, vocês são um comigo. E ele diz: quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. O que é que esse dá? Eu quero te trazer uma chave aqui hoje. Jesus está dizendo assim: o segredo do ramo é onde ele está vinculado. O segredo do fruto, da multiplicação do fruto, do alcance do fruto, das coisas que darão certo na tua vida, sabe o que é? É se você tem a consciência que se você não tiver em mim, você não vai conseguir produzir fruto. Jesus está dizendo para nós que é impossível o fruto aparecer se não houver uma ligação, um estado de união, ao ponto de não conseguir se separar um do outro, porque não vai ter resultado. Queridos, o que tem que acontecer na tua vida para que você compreenda que sem Deus não funciona? O que mais você precisa perder? O que mais precisa dar errado na sua vida para você chegar a um ponto de conclusão mental de que se você não estiver em Deus, você não vai conseguir chegar onde nasceu para chegar? É isso que Jesus está declarando. Eu quero fazer um exemplo aqui para você. Temos aqui 2 copos. Eu quero que você compreenda. Aqui estamos, ou aqui está você. Quem está aqui? Eu. Você. Diga amém. Tirar um pouquinho aqui para não expor. Aqui está você. Agora, aqui está Deus. Quem está aqui? Deus. Fala assim: esse copo representa Deus. Quem está me entendendo aí? Ok ou não? Veja bem, o meu lado esquerdo é quem? Deus. Meu lado direito é quem? Eu.
direito é quem? Eu. Meu lado esquerdo é quem? Deus. Quem está comigo? Amém? Amém? Ok, me ajuda aqui. Você é quem? Lado direito, certo? Esse é vocês? Sim. Quem está comigo aqui? É vocês? É vocês? Estão vendo o copo aqui? Estão vendo? Sim. Pessoal da internet, ajuda aí para ver, por favor. Alça um pouquinho. Ó, está vendo aqui? Esse é quem? Eu. Ó, presta atenção aqui. Esse é quem? Eu. Está ali? Onde que Deus está? Não entendi. Esse é quem? Deus. Esse é quem? Deus. Ok? Quem está aqui na janela? Deus. Estão juntos? Não. Por que não? Eu fui para um lado e Deus foi para o outro. Onde que você está? Lá. E onde Deus está? Está separado? Sim. Está ou não? Sim. Quem concorda que está? Amém. Amém? Beleza? Beleza. Vou pegar você agora. Vou te trazer aqui para perto de mim. Vou te apresentar a Deus. E à medida que eu começo a te apresentar quem é Deus, começa a acontecer uma junção. O que começa a acontecer? Junção. Eles estão virando um? Não. Por quê? Diga assim, não perderam Não perderam. a forma. Pegou comigo? Eles estão juntos? Sim. Estão ou não? Sim. Mais perto que antes? Sim. Mas são um? Não. Por quê? Eles estão em recipientes diferentes. É impossível você ser um com Deus só chegando perto de Deus. Tem que haver uma junção tão perfeita que não tem como separar vocês dois um do outro mais. E o que acontece hoje? O que acontece é que Deus, Ele te apresenta um estilo de vida de dependência absoluta dEle. E Ele começa a te ensinar, eu preciso que você entenda, meu filho, sem mim nada podeis fazer. Quem está comigo aqui? Amém. Esse copo é você, e você tem uma vida espiritual, e a vida espiritual que você tem, você crê em Deus. O que eu disse? Você crê em Deus, mas você não é um com Deus. Mas você crê em Deus. Você vai no culto da igreja, você frequenta uma igreja, você tem costumes religiosos, você tem um discernimento religioso, mas isso não te faz ser um com Deus. Quando Jesus veio ao mundo, Ele não te apresentou uma religião. Jesus te apresentou um relacionamento com Deus. Jesus tinha uma religião? Tinha. Jesus praticava uma religião? Praticava. Jesus era judeu, ortodoxo, cumpria a lei de Moisés. Mas embora Jesus era judeu, Ele nunca falou para mim, nunca falou para você, se torne uma pessoa que acredita no judaísmo, praticante do judaísmo. Você tem que viver a lei de Moisés, você tem que praticar o judaísmo para ser um comigo. Jesus descartou a religião. O que Jesus fez, igreja? Descartou a religião. Diga assim comigo, um pedaço de mim. Pedaço de mim. Foi retirado. Foi retirado. Dá uma tesoura aí para mim. O que Jesus fez? Diga assim, ele descartou. O que Jesus fez, igreja? Descartou. Por que ele descartou? Porque Jesus não te apresenta uma religião, porque a religião faz você permanecer na sua forma. Você continua no mesmo lugar. Você ainda continua simplesmente crendo em quem Deus é, mas ainda assim estão separados. Ainda assim estão o quê?
Obrigado, Bruno. Ainda assim estão o quê? Quando Jesus te apresenta a Deus, sabe o que Jesus faz? Ele não te ensina a religião do judaísmo, ele não te ensina as tradições do judaísmo, muito pelo contrário, Jesus vai lá e fala com você: eu quero que você tenha acesso a Deus, para que vocês sejam um, e na hora que eu entendo isso, um pedaço de mim é arrancado. Você ainda é um? Não. Mas algo foi tirado. O que foi tirado? Crenças limitadoras, religiosidade, discernimento de lei humana para chegar perto de Deus. Jesus foi quebrando os paradigmas, foi destruindo os paradigmas, e à medida que ele vai trabalhando em você, ele vai tirando um pedaço de você, e vai chegando um momento que não tem saída. O que começa a acontecer? Você vai perdendo crenças que interrompem a unidade com o Pai. Ele vai tirando de você crenças que mantêm você separado dele, que a sua sobrevivência ainda acontece longe dele. Jesus vai quebrando essas coisas. Aí ele apresenta um modelo familiar. E a nível familiar, Jesus pega e começa a te ensinar um modelo de marido que dentro de casa você não aprendeu. Um modelo de esposa que dentro de casa você não aprendeu. Um modelo de pai, um modelo de mãe que dentro de casa você não aprendeu. Um modelo de filhos que dentro de casa você não aprendeu. Jesus começa a te conectar com a origem, começa a te conectar com o Pai verdadeiro, que é o Deus que está nos céus. Uma vez, a mãe de Jesus chega em um lugar onde Jesus estava ministrando numa casa, e a casa estava cheia de gente, e ela lá fora da casa manda um recado para Jesus, dizendo para ele: diga para Jesus que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui fora aguardando ele. E chega uma pessoa até Jesus e fala: Jesus, Maria está lá fora, ela está toda a vida contigo. Ela está dizendo que ela e os seus irmãos estão lá fora. Você está me ouvindo, Jesus? Jesus vira para aquele discípulo e fala para ele assim: olha aqui, diga para aquela mulher. O que falou? Diga para aquela mulher. Diga para aquela mulher que a minha mãe e os meus irmãos estão aqui dentro, fazendo a vontade do Pai que me chamou. Mais um pedaço é arrancado. Vai quebrando, tirando ambientes de segurança, ambientes que você se apoia, que você acredita. Jesus vai quebrando na própria história da sua existência. Ele vai quebrando todas as coisas. Sabe por quê? Porque Jesus está querendo que você perca toda a segurança naquilo que não te conecta com o Pai. Ele quer tirar de você a crença limitante de uma família que aprendeu tradicionalmente com pais, com avós, com bisavós, com tataravós, que foram ensinando tradicionalmente uma cultura familiar, que quando você chega perto de Jesus, Jesus fala: Deus não quer que você se apoie nisso, Ele quer que você se apoie em quem Ele é. Está quebrando tudo. Jesus é incrível. Aquele ambiente que eu me escolho, Ele quer que você perca essa segurança do plano B e tenha um discernimento que quando você é um com o Pai, você não precisa mais de plano B, porque o plano A é suficiente para a sua vida. É muito doido isso? É muito louco? Mas eu aprendi a vida inteira desse jeito, e Jesus está te ensinando. O que você aprendeu a vida inteira te trouxe até aqui. Você não enxerga, não? Você não está vendo que não funciona?
Será que você já não percebe pelas marcas da sua própria jornada até hoje, que você só se lascou na vida? Será que você não está entendendo que não funciona? Que eu vim aqui para te fazer ser um com o Pai. Porque quando você é um com o Pai, você precisa entender que sem Ele nada podeis fazer, mas com Ele tudo você pode fazer. E Jesus continua, e uma vez Jesus é enquadrado no meio da multidão, e a multidão tentando persuadir Jesus, eles pegam e falam assim: Senhor, nós temos que pagar o imposto. E Jesus pega e diz para Pedro assim: Pedro, vai lá no mar, pega um peixe. Que interessante, porque existe um comando pessoal que Deus dá para você às vezes, para você parar de confiar na sua própria estratégia pessoal, porque Pedro é um pescador de rede, e agora Jesus manda ele ir no mar, pegar um único peixe. Entendeu, não é? Você não entendeu. Ele pegava com rede, e agora Jesus está falando comigo. Um peixe basta. Pedro, pega o peixe, abre a boca dele, e lá dentro tem uma moeda, e traz para mim, por favor. Pedro já pegou de tudo na vida, mas ele nunca viu um peixe com um imposto na sua boca. Pegou o que eu estou entendendo? Pelo contrário, ele foi frustrado várias vezes na arte de pescar, porque ele não pegou nada, e chegou no outro dia, tinha contas para pagar, e ele não sabia como ia fazer para pagar. De repente, aquele peixe que virava moeda quando era vendido, Jesus está virando para Pedro, falando assim: Pedro, você não precisa mais vender o peixe para pegar uma moeda, pega um peixe, abre a boca daquele peixe, porque lá dentro já tem a moeda suficiente para pagar o imposto que precisa ser pago. Como é que Jesus vai quebrando? Sabe o que vai acontecendo? Ele vai tirando a sua segurança. O ambiente que você confia, o ambiente que você aprendeu a vida inteira que é assim que tem que ser, Jesus vai cortando. Pedro pega o peixe e abre a boca, tinha a moeda. Ele pega a moeda, traz até Jesus, e Jesus vira para o povo e fala assim: gente, de quem é o rosto dessa moeda? E todo mundo: é de César. Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está ensinando? Não tem como tirar Deus de nada na sua vida. Quando você coloca Deus em tudo na sua vida, Deus é aquele que vai prover todas as coisas que você precisa. Ele vai quebrando os nossos valores, vai quebrando o ambiente de confiança, ele vai quebrando como que nós aprendemos a fazer negócios, ele vai quebrando onde está a nossa segurança, ele vai quebrando aquele ambiente de uma empresa que eu trabalho, eu sou escravo daquela empresa, que eu tenho medo de ser mandado embora, um monte de inseguranças financeiras. Jesus vai dizendo que se você pedir qualquer coisa no nome dele, seria feito. Jesus começa a ensinar que o Pai que está no céu, Ele está com as janelas abertas e Ele iria derramar bênçãos sem medida. Jesus chega perto dos 12 e fala com eles: porventura, faltou para vocês alguma coisa nesse tempo que eu estou com vocês? E os discípulos, na voz de Pedro, diziam: nada nos faltou. Financeiramente quebra a gente no meio, porque nós temos os nossos ambientes de crença financeira, e Jesus chama os 12 preocupados com o que eles tinham que comer, com o que eles tinham que vestir, porque afinal de contas largaram tudo para andar com Jesus. E Jesus chama eles e ensina para eles: gente, olhem os pardais, eles não plantam, e veja se falta comida para eles. Será que vocês não valem mais que os pardais? Gente, olha o lírio dos campos, e todo mundo admirado, porque realmente quem já viu o lírio dos campos é a coisa mais linda do mundo, plantação de lírios. E Jesus vira para eles e fala assim: nem Salomão
com toda a sua glória, se vestiu como lírio dos campos. E falar de Salomão para judeu, meu amigo, você não tem noção o que significa. É como se fosse alguns mais estudiosos discernir quem é Elon Musk, o homem mais rico de hoje no mundo. É você começar a entender a fortuna de Bill Gates e começar a entender. Jesus está falando, sabe esse tal do Bill Gates, sabe esse cara do Elon Musk, sabe esses caras? Nenhum deles se compara ao lírio dos campos. Nenhum deles se vestiu como o lírio dos campos. Será que vocês não valem muito mais que o lírio dos campos? Estou vendo um documentário da SpaceX, que por sinal é muito bom, mas tem algumas coisas perigosas. E no lançamento do foguete, depois de várias vezes ter dado errado, o Elon Musk fala para a equipe dele assim: vocês acreditam em quem que isso aqui vai dar certo? E aí o funcionário olha para ele e fala assim: mas você crê em alguma coisa? Ele fala assim: bom, eu vou crer em qualquer coisa, eu quero é que dê certo. O cara não sabe quem é Deus. Nós temos uma tendência de segurar a nossa vida em ambientes totalmente contrários àquele ambiente que a segurança de Deus realmente existe. E Deus está quebrando isso tudo na gente. Diga amém. Diga amém. Amém. Diga assim: sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, olha esse copo que representa a gente aqui hoje. Ele está em perfeita forma? Não, mas ele ainda está. Você ainda está nele. Ainda não é um com Deus. E Deus está falando com você: eu vou tirar toda a segurança paralela que está interferindo na sua crença para comigo. Eu vou arrancar tudo de você. Eu vou tirar toda a crença limitante, porque não tem como as coisas acontecerem no meu nome se você não estiver plantado em mim. Não tem como fluir no meu nome se você não estiver plantado em mim. E de repente a sua trajetória te levou a tantas traições. Pessoas farcalharam tanto que você vai ver. Pessoas furaram seus olhos, te apunhalaram pelas costas. Você confiou, você acreditou e deu tudo errado. E de repente Jesus vira para nós e fala assim: ninguém tem maior amor do que esse, em dar a própria vida pelo seu amigo. E João vai mais pesado ainda e diz assim: que graça tem você dar vida por um amigo? Você tem que dar vida pelos seus inimigos. Isso quebra a gente no meio, porque nós fomos frustrados, decepcionados, machucados, mas agora de repente Jesus fala: eu tenho um nível de relacionamento para te apresentar aqui. Vai existir amigos mais chegados que irmãos. Deixa eu te explicar uma coisa: enquanto você não é um com o Pai, você nunca vai experimentar o significado de uma amizade verdadeira. Sabe por quê? Porque você crê nele, mas você não é um com ele. E o que Jesus faz? Corta mais. Corta mais suas crenças, suas limitações. E ele vai cortando de um jeito que você não tem mais para onde ir. Ele vai chegar a um ponto que você já não tem mais aonde colocar a sua confiança. E quando você chega nesse nível onde todas as suas crenças, tudo que você acreditou na vida, paralelo a Deus, quando tudo isso cai por terra, a sua única alternativa é se tornar um com o Pai. Aí sabe o que acontece? E agora? Vocês são um?
Continuam sendo um? Sim. Ainda assim, continuam sendo um? Sim. A questão não é para onde você tem que ir. A questão é que, independente para onde você vai, você sempre está com Ele. Isso significa que você é um. Não tem como separar, não tem como mais tirar, não tem como separar Deus da sua vida em nenhuma área da sua vida. Irmãos, as 4 áreas da sua vida está a dependência total de um Deus, porque existe um Deus que faz milagres. Você sabe por que Deus insiste em fazer a gente acreditar nesse nível de unidade? Porque você depende de um milagre, mas Deus ele quer um relacionamento. Ele quer trazer para você um discernimento tão importante. Qual, Ansel? Tudo na sua vida é um milagre. Minha vida espiritual é um milagre. Minha vida familiar é um milagre. Minha vida financeira é um milagre. Minha vida de amizades é um milagre. Sabe por quê? Quando eu estou com Deus, não dá para separar a parte de Deus e a parte do Ansel. Onde é que nós estamos aqui? Dá para separar agora um do outro? Não. Tem como tirar aquele recipiente que estava aqui do outro copo? Não tem jeito, se tornou o quê? Um só. Sabe o que é isso, igreja? Dependência absoluta. Deus nunca vai te dar um propósito que não precise dele. Tudo que Deus vai confiar nas suas mãos, Ele nunca vai confiar algo na sua mão onde você não precisa da participação dele. Eu não consigo, irmãos, eu não consigo trabalhar e imaginar que eu não dependo de Deus nos meus negócios. Eu sou totalmente dependente de Deus. Quando eu pego o meu salário e eu começo a fazer um planejamento com Ele, eu não consigo entender como que isso vai dar certo se Deus não participar disso. Eu não consigo pastorear a sua vida, estando aqui nesse tempo, ensinando para vocês, se eu não enxergar a dependência da participação de Deus nesse pastoreio. Eu não consigo olhar para o meu casamento e ver o meu casamento dando certo sem a participação direta de Deus. Eu não consigo olhar para o Yosef, eu não consigo olhar para o Yohai sem ver a necessidade da participação de Deus, irmãos. Vocês entendem? Cada amigo que se aproxima, cada pessoa que chega perto de mim na minha vida social, eu não consigo entender uma amizade sem uma participação de Deus. Não vai funcionar, não vai dar certo. Ansel, por que não vai dar certo, Ansel? Por que não vai dar certo, irmãos? Porque quando Deus te chama, Ele nunca vai deixar você se sentir suficiente para você não depender de um milagre. Quem está me entendendo aqui? Amém ou não, irmãos? Diga assim, nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes. Diga isso novamente. Nós somos inteligentes. Quem crê nisso aqui? Amém. 2 mais 2. 4 mais 4. Olha como somos inteligentes. Nós somos inteligentes, mas irmãos, a sua inteligência, ou a maior inteligência da sua vida, sabe qual que é? Dependemos de Deus. A maior inteligência da nossa vida é o discernimento. Nós dependemos de um milagre da parte de Deus. Eu posso fazer a minha parte, mas a minha parte é impossível ela aparecer sem a parte de Deus, porque não dá para separar mais um do outro. Às vezes você não entende por que está dando tanta coisa errada. Eu quero te falar dentro dessa mensagem que tem coisas que Deus permite dar errado na tua vida, para que esses pedaços percam a força em você. Para que você deixe de confiar naquilo que não está conectado com o Pai. Para que você deixe de acreditar naquilo que não está conectado com o Pai. A sua vida tem muitas coisas que impedem você de se tornar um com o Pai. E o Pai vai quebrar todo esse troço. Por quê? Porque enquanto você confia em você mesmo, você não precisa mais do Pai. Deus nunca se envolve, eu não presto atenção nisso, eu anotei esse troço. Deus nunca se envolve em um sonho que você consegue realizar sozinho. Você não entendeu? Eu vou repetir.
Deus nunca se envolve em um sonho que você tem capacidade de realizar sozinho. Por isso que a igreja que sonhamos nele é impossível dar certo sem ele. Por isso que a família que eu e Dani estamos constituindo, estamos vivendo, é impossível a história da nossa família dar certo sem ele. Por isso que financeiramente os alvos que temos com as nossas finanças particulares, com aquilo que Deus mostrou para a gente que vai acontecer, é impossível dar certo se não tiver o envolvimento direto de Deus, irmãos. Por isso que eu vejo alguns amigos se aproximando e outros se distanciando, isso é sempre normal. Mas, irmãos, aqueles que chegam perto, irmãos, eu tenho mais precaução com quem está perto do que com quem já não está mais perto. Sabe por quê? Quem está perto pode se tornar uma âncora dessa, que pode me impedir de crer em Deus. E por isso que quando eles chegam perto, eu sempre apresento uma unidade entre eu e o Pai, que se ele não se conectar nesse nível comigo, ele também vai fazer assim, ó. Quem entende? Porque na nossa casa, na minha vida, eu aprendi uma verdade. A minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor Jesus. Quem está me entendendo aqui hoje? Amém ou não, igreja? Amém. Eu quero que você pergunte para você mesmo: será que tem um sonho na tua vida que Deus tem interesse? Márcio, que sonho é esse que Deus tem interesse? Sabe que sonho é esse? É aquele sonho que se ele não tocar, não vai dar certo. Amém? A minha família hoje, nós estamos vivendo algo tão incrível no nosso casamento, 21 anos de casado, mas irmãos, teve um momento que Deus teve que tocar, porque o que a gente tocou só deu destruição. Mas quando Deus pôs as mãos dele, ele transformou totalmente o cenário. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Existe um ambiente que Deus toca. E sabe por que Deus quer fazer isso, irmãos? Porque a gente sempre depende de milagre, mas Deus sempre espera por um relacionamento. Talvez você não entenda. Você sabe por que Deus é um Deus de milagres? Porque é a forma que ele te atrai para perto dele. Ele está dizendo para você: será que você me entende, meu filho, que o milagre, a palavra milagre, é um efeito divino que só eu posso fazer e que eu faço isso com o único interesse: me relacionar contigo. Hoje é a Páscoa. Hoje se comemora o maior milagre de um cristão. Qual milagre? A eternidade. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Sabe o que isso significa? Quem é cristão não tem muita dificuldade de discernir a morte, porque a morte não é morte, é uma promessa se cumprindo, onde o natural se apaga e então o eterno surge. Porque depois da morte, a eternidade chegou. É assim com Jesus. Que a gente consiga discernir isso hoje. Tem coisa na sua vida que não está dando certo? Sem mim, nada podeis fazer. E eu quero muito que você tenta mesmo. Eu vou falar uma coisa aqui, você pode estar chateado comigo, mas eu vou falar. Pode falar assim mesmo? Não estou aqui para ganhar concurso de Miss Simpatia, diga bem. Irmãos, eu quero muito que você se esforce ao máximo. Nessa dinâmica que eu fiz nesse copo, que você faça tudo que você tem que fazer mesmo, sabe? Que você se entregue totalmente para a sua vida. Totalmente. E eu quero muito que você enxergue que deu errado. Eu quero muito que você perceba que não funcionou. Eu quero muito que você perceba que você quebrou a cara. Eu quero muito que você perceba que não está dando certo. E é exatamente nesse momento de não dar certo que você vai perder a segurança. Não tem onde se apoiar. E quando você chega nesse ponto, você cede. E quando você cede, você se torna um bom pai. Em nome de Jesus. Então não fica preocupado não. Se você tem que passar por certas coisas para aprender que é só estando nele que vai dar certo, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa acontecer. Porque uma hora você vai se render. Amém ou não? Mas eu aprendi assim a vida inteira. Deus falou assim: eu quero
saber o que você aprendeu a vida inteira. O que você aprendeu a vida inteira não foi comigo, porque se fosse comigo, você não estava onde está. Sem mim, vamos repetir isso, vai lá. Sem mim, nada podeis fazer. Eu quero que você seja mais, que você intensifique por nada. Vai lá. Sem mim, nada podeis fazer. De novo, vamos lá, de novo, ficou bonito, vai lá. Sem mim, nada podeis fazer. Olha para o teu irmão e diga assim, entendeu? Entendeu? Qual o momento do copo que você está? Você está nesse momento do copo perfeito? Que mais? Tem uma jornada maior para você. Quer aprender com a sabedoria? Meu irmão, pula de mergulho, mergulha no corpo que é de Cristo. Pula de uma vez, joga logo. Você não precisa, irmãos, experimentar na pele. Não precisa. Só confia no Senhor. Acredita no Senhor. Porque Deus vai mover na tua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma análise. Sem mim nada podeis fazer. Eu quero que você tente olhar para dentro de si mesmo e ver se você já não chegou no seu limite. Você que está na internet, você que está aqui no presencial, será que você já não chegou no limite? Será que você já não entende que não dá certo? Será até o que é que precisa acontecer para você compreender isso? Até onde você precisa ir para que você entenda isso? Talvez você tenha sofrido porque algumas pessoas não estão mais com você. Eu estou aqui hoje para te liberar uma palavra, te dizendo: Deus está permitindo essas pessoas saírem de perto de você, porque você tem se apoiado nessas pessoas. Talvez você perdeu seu emprego recente, não consegue entender por que seu emprego foi perdido. E talvez nessa mensagem de hoje você está entendendo uma verdade. Deus está permitindo essa porta do emprego fechada, porque você estava confiando mais no seu trabalho do que no seu Deus. O negócio deu errado, você perdeu dinheiro, você perdeu marido, você perdeu esposa, você perdeu filhos. Alguma coisa na sua vida não está mais com você. E Deus hoje está querendo te trazer essa mensagem. Isso que eu estou permitindo sair de você é para que você aprenda a confiar em mim, porque do teu jeito vai dar errado, mas do meu jeito vai dar certo. Eu deixo o Senhor ministrar no seu coração agora. Você com seus olhos fechados, permita que o Senhor ouça essa oração que está aí dentro de você. Essas perdas que têm chego, essas situações que têm acontecido. O Senhor Jesus só está querendo te ensinar. Confia em mim. Sou eu que vou prover o necessário. Sou eu que vou fazer o milagre. Você não tem o poder de fazer milagres. O milagre está nas minhas mãos. O milagre é a minha capacidade. O milagre é aquilo que só eu posso fazer. Tem pessoas aqui que têm confiado no Senhor, que você já se mergulhou no Senhor, você já é algum do Senhor. E a mensagem que eu tenho para você hoje é essa: